11 horas 46 minutos, chegando quase 47 já, né? Pois é, a gente segue por aqui. Como a gente já vem anunciando durante todo esse mês, a Rede ITA terá um quadro, né, uma participação especial, um quadro especial, né, dentro do Audiência Pública, aqui no Em Dia, sempre às terças, sobre direito da mulher, com a advogada e especialista em direitos das mulheres, Thalita Lucena. Thalita, inclusive, está por aqui já com a gente ao vivo. E o tema para nortear essa nossa conversa de hoje é direitos da mulher na família. Tema bacana. Thalita, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindas ao quadro Direito Delas, né? Onde a gente vai conversar um pouco sobre os direitos das mulheres aplicado ao direito da família, direito do trabalho. É um momento realmente de transformação através do conhecimento. Pois é, e esse é um tema que, vou dizer, a gente passaria muito tempo aqui falando, porque direito da mulher na família, e na família já sabe, né? Bem, quanto tempo que a mulher precisa estar casada para pedir o divórcio? Ela precisa da autorização do cônjuge para se divorciar? Então, isso é uma dúvida muito comum, porque a gente já ouviu muito falar as pessoas dizendo: eu não me divorciei porque o meu cônjuge se negou a assinar o meu divórcio, se negou a autorizar o meu divórcio, quando, na verdade, para que a mulher ela possa se divorciar, ela não necessita de autorização expressa do marido, nem muito menos de um tempo mínimo. Desde 2010, a nossa legislação prevê que não é necessário que haja tempo mínimo para pedir o divórcio e que não precisa da autorização dele. Então, se ele se nega a assinar o divórcio, o que é que a mulher pode fazer? Entrar pela via judicial e requerer o seu divórcio pela via judicial, que vai ser homologado pelo juiz. Não precisa da autorização e nem da assinatura de seu cônjuge. E tempo de casamento também não tem? Também não tem. Desde 2010 não é necessário que haja um tempo mínimo para que ela requeira o divórcio após o casamento. E se o pai perder o emprego, pode parar de pagar a pensão? E se não pagar a pensão, pode ser preso? Olha só, esse assunto é muito sério. Pois é. É muito sério. Quando a gente fala sobre o pai perder o emprego, a gente fala sobre a modificação da situação financeira dele, né? Ele está ali pagando a pensão e perdeu o emprego. E aí, o que é que eu faço? Vou deixar de pagar a pensão? Na verdade, não pode. É importante você saber que se o pai perde o emprego, o que é que ele pode fazer? Ele pode entrar com uma ação de revisão de alimentos, mostrando para o juiz que a condição financeira dele se modificou e que precisa o valor se adequar à realidade dele. Então, ele entra com uma ação de modificação, de revisão de alimentos, pedindo para que o valor baixe da pensão. E a segunda pergunta é se ele pode ser preso se ele deixa de pagar. Isso é muito importante, que vocês precisam ter a ciência de que o acordo boca a boca na pensão alimentícia não serve no direito. Muitas pessoas têm um acordo boca a boca na pensão para fixar essa pensão e aí ele deixa de pagar, passa 2, 3 meses sem pagar e requerem aí a execução dessas parcelas. Nesses casos, quando não é formalizado na via judicial, ele não pode ser preso. Mas se tem um acordo formal, seja por cartório, seja na via judicial, e ele deixa de pagar, ele pode ser preso, pode ter seus bens penhorados. Então, é muito importante que você que está nos assistindo saiba que a pensão alimentícia é necessário ser fixada de maneira formal e que, se deixar de pagar, pode ser preso. Inclusive, se perder o emprego, não pode automaticamente parar de pagar a pensão. Tem que pedir uma revisão de alimentos. Pois é, que tem casos aí que parece que tem homem que quer driblar as situações aí, né? E aí não pode, né, minha amiga? Exatamente, por isso que é importante sempre formalizar e não ficar nesse acordo boca a boca. Pois é, no caso de separação, quem fica com a guarda dos filhos é a mãe? Não necessariamente. A regra no nosso direito é pela guarda compartilhada. Então, o que é a guarda compartilhada? Onde os pais têm a participação ativa na vida dos filhos, em decisões. O pai ou a mãe tem a participação ativa. Porém, Anchieta, a gente precisa compreender que, se para o melhor interesse daquela criança for que fique com a guarda da mãe unilateral ou a guarda do pai unilateral, o juiz vai aplicar essa guarda unilateral. E qual é o melhor interesse? Por exemplo, no caso de violência doméstica, o motivo do divórcio foi a violência doméstica, o pai foi condenado. Nesses casos, a guarda não fica de forma compartilhada, ela fica de forma unilateral com a mãe. Então, a gente precisa analisar todo o contexto. A regra é compartilhada, mas ela vai ser unilateral a depender do contexto que é aquela situação daquela criança. É importante frisar que o que visa no direito é o melhor interesse da criança e não dos pais. E ainda falando sobre pensão alimentícia, até que idade o filho tem direito?
Veja só, no direito a gente não tem uma idade fixa de pensão alimentícia. Muitas pessoas acham que quando o filho completa a maioridade, completa 18 anos, pode deixar de pagar a pensão. Na verdade, não existe essa idade mínima. Se o filho completa 18 anos, mas está, por exemplo, numa universidade, está fazendo um curso, é dever do pai continuar pagando a pensão alimentícia. Porém, existem algumas questões. Se ele fez 18 anos e está trabalhando formalmente, ele já tem condição de se manter financeiramente. Então, pode sim deixar de pagar a pensão, mas aí existe uma questão. O pai não pode, de forma arbitrária, deixar de pagar a pensão alimentícia para o filho somente pelo fato dele ter feito 18 anos ou ele estar em um emprego formal. Ele precisa entrar com uma ação judicial de pedido de exoneração de alimentos para poder parar de pagar essa pensão. Se ele deixa de pagar a pensão quando o filho faz 18 anos, a pensão alimentícia vira um título executivo e a mãe pode cobrar esse retroativo, cabendo prisão, cabendo penhora de bens. Então, ele só pode parar de pagar a pensão, ainda que o filho tenha feito 18 anos, mediante uma autorização judicial. Imóvel, quem fica com a casa em caso de divórcio? É muito importante essa pergunta, porque muitas pessoas, eu acredito que todo mundo já ouviu falar, eu não saio da minha casa de jeito nenhum, senão vai dar abandono de lá. A gente já ouviu muito falar sobre isso, quando na verdade você precisa compreender, você mulher, homem que estão nos assistindo, que o casamento é um contrato, não é só amor. É o amor, mas é o contrato também. E o que dita as regras do casamento é o regime de comunhão que você vai adotar. Então, se você adota o regime da comunhão parcial de bens, a casa, se foi adquirida a partir do momento do casamento para frente, será dos dois. Se você adota o regime da comunhão universal de bens, todos os bens, sejam adquiridos antes ou após o casamento, vai ser dos dois. E se for separação total de bens, tudo aquilo que está no nome de um cônjuge fica no nome dele, é dele e do outro do outro. O que é meu e o que é seu é seu. E é importante novamente frisar que o casamento é um contrato. Então você precisa, se você tem dúvidas, procure sempre um especialista na área, um advogado, para realmente tirar suas dúvidas e você não tenha seu direito infringido aí na hora de uma possível e eventual separação. Acho muito importante esse ponto, porque nem sempre as pessoas se atêm a isso na hora do casamento, né? Exatamente. Acham que o casamento é só o amor, mas o casamento, para o direito, é um contrato. Ou então ali tem direito a tudo, depois de estar casado. Na verdade, existe um contrato, como você falou, né? Com suas peculiaridades. Muito bem. Já dá para a gente dizer o que é que vai ser o assunto da próxima semana? Com toda certeza. Vocês, mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, na próxima semana nós estaremos falando sobre os direitos das mulheres aplicados ao direito do trabalho. Então, se você tem alguma dúvida sobre, por exemplo, auxílio maternidade, assédio moral no trabalho, assédio sexual aplicado ao trabalho, manda suas dúvidas aqui para o nosso WhatsApp da Rede ITA, para as nossas redes sociais, que na próxima semana nós estaremos realmente conversando sobre esse tema. Muito bem, Thalita. Muito obrigado por hoje. Muito bom. Acho que é um assunto, agora como eu falei, um assunto que dá pano para as mangas. Daria para ficar aqui falando um tempão, viu, sobre esse assunto. Mas a gente vai seguindo com outros temas importantíssimos. Muito obrigado por hoje. Eu que agradeço e até próxima terça com a série Direito Delas. Direito Delas aqui na Audiência Pública, todas as terças no mês de março inteiro, né? Thalita Lucena, que é advogada, especialista em direito das mulheres, estará conosco por aqui.